Olá, meus queridos, boa noite. Estamos aqui para a nossa live. Já está virando um costume a gente sempre se encontrar aqui, né? Então, o pessoal já está entrando aí, já tem os 3 primeiros aí, Nando, Felizardo, Thaís Araújo e outras pessoas aqui já entraram, Ivete, Adventista São Paulo entrou, daqui a pouquinho eu vou aceitar o Adventista São Paulo aqui, que eu vou estar conversando com a jornalista Lise, que é da União Central Brasileira, e ela vai estar moderando as perguntas aqui sobre o livro do Gênesis, tá bom? Nós vamos estar batendo um papo aqui. O que você não sabe sobre o livro do Gênesis? O que você gostaria de saber sobre esse livro? Então deixe-me fazer aqui o meu dever de casa. Eu esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês o livro A Bíblia de Aleph a Ômega. Por que eu ia mostrar o livro? Porque eu prometi a vocês que eu ia anunciar um sorteio desse livro essa semana, lembram? Deixe-me dizer que o livro Ceticismo da Fé foi sorteado pela editora Ágape no dia 1º de fevereiro agora, e quem ganhou foi Nívia Vieira Santos. Ela já foi contactada pela editora. Nívia Vieira Santos ganhou o livro Ceticismo da Fé, que já está sendo enviado para ela. E também, hoje, se você quiser participar do sorteio do livro A Bíblia de Aleph a Ômega, o ideal seria eu ter um exemplar aqui. Tá aqui, olha. Tá fácil. Só um minuto. Tá fácil aqui, ó. A Bíblia de Aleph a Ômega, tá bom? Lógico, para você vai aparecer espelhado. O último livro que eu escrevi sobre a introdução à Bíblia, um guia para entender como a Bíblia chegou até nós. E como é que você pode ganhar esse livro? Você vai entrar lá no perfil da editora Ágape, tá bom? No perfil da editora Ágape, e lá eles vão dar para você os critérios para você poder concorrer ao livro A Bíblia de Aleph a Ômega. O sorteio desse livro aqui vai ser no dia 15, segunda-feira. Então já sortearam o livro O Ceticismo da Fé, vão sortear esse aqui, tá bom? E depois desse sorteio eu vou anunciar numa outra live o sorteio da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Esse aí você vai aguardar um pouquinho, tá bom? Então, não esqueci do meu primeiro recado. Parabéns primeiro a Nívia, eu não a conheço, se ela estiver com a gente aí ligadinha. E você que não ganhou um livro que eu escrevi, você pode então entrar no perfil lá da editora Ágape. Depois eu vou sortear também a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Então, fique ligado nas lives aqui, que você pode ganhar um livro. Outra coisa muito importante, não esqueça de se inscrever para a semana A Bíblia 3D. Você não se inscreveu ainda? Então anota essa data aí no seu calendário. 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro começa uma semana especial que eu vou fazer, a Bíblia 3D. Algumas pessoas mandaram mensagem, eu não estou conseguindo me inscrever, mas vai lá, insista. Insista, persista lá. Você vai conseguir se inscrever. Alguns já estão até fazendo grupos no WhatsApp, outros não estão no WhatsApp, mas tem aquele outro provedor de grupos lá também que eles estão trabalhando, ou seja, tem muitas maneiras. E como é que você vai saber como se inscrever? É simples. Você vai aqui na minha bio, tem lá um link, clica no link, preencha com seus dados, porque essa semana é apenas para aqueles que estiverem inscritos, tá bom? Nós já temos milhares de pessoas que se inscreveram, mas ainda temos espaço para um pouco mais. Então corre, não deixa para amanhã não. Acabando a live aqui, você vai lá, clica na bio e participa da Bíblia, na Semana Bíblia 3D, onde nós vamos falar das 3 dimensões da Bíblia Sagrada. A dimensão histórica, arqueológica e espiritual, tá bom? E no mais, pessoal, vão mandando coraçãozinho aí, aperta 3 vezes no coraçãozinho aí. Isso, olha, tô gostando de ver, vou explodir de coração aqui, explode coração. E não deixe de compartilhar com seus amigos também. Envie para 3 amigos seus, tanto a live que nós vamos ter hoje, como também o link da semana 3, da Bíblia 3D, tá bom? A gente tem muita gente participando. Antes de chamar a Liz, eu quero dar algumas boas noites aqui. Vamos ver aqui, nós temos Lulu 3.400, com 17 pessoas que estão aqui, muito obrigado. Pastor Túlio, muito obrigado, pastor, que Deus abençoe você. Wilson, boa noite, a partir de... eu acho que ele está em Angola. Wilson, de Angola. Olha, de novo, e também temos Domingos, de Angola. Olha, eu estou gostando de ver, teve dia que tinha gente aí do Senegal, tinha gente do Japão, da Austrália, Portugal, Estados Unidos. Shalom, Flávio Veloso, lembrei que tinha gente de Israel na última live com a gente também. Shalom também para o Bruno Bergamati.
Graziela Moreira, boa noite, Graziela. Marcos Viana, boa noite para você também, meu querido. Tem o Rodrigo Simões aqui, muito obrigado, viu? Manda um abraço para a gente em Portugal, Marcos, Gabi, Andrade, mas claro, meus irmãos aí de Portugal, conheço Leiria, a região do Algarve, Lisboa, claro, Moura, nossa, muitos lugares, Aveiro, dei palestra na Universidade do Aveiro. Sou Carla, estou no Instagram dos meus cachorros. Que legal, seus cachorros têm Instagram. Eu amo cachorro também, viu? E mais aqui também, César Bumba, que também está escrevendo de Portugal. Olha, Feira de Santana, Sami Mendonça de Feira de Santana. Tocantins, Soraya Marques. Soraya é a forma árabe do nome Sara, significa princesa. Sara em hebraico, Soraya em árabe. Bom, nós já estamos então aumentando o número de pessoas aqui, vamos aumentar cada vez mais, três vezes no coraçãozinho aí, para poder explodir de coração. Isso, gosto de ver, alguns vieram até com símbolo aí. A Sirlene, Fabiana de Fortaleza no Ceará, boa noite Fabiana. Rodésios, mande um abraço para cá, Maranhão. Muito bem, meu irmão, está aí o abraço dado. Pastor Josué Franco de Boituva, São Paulo. Vamos ver quem mais aqui. Sumaia. Temos também aqui Lucas Zoreg, direto de Cotia, São Paulo. Muito bem, meus queridos. Então vamos lá. Recado dado. Entre depois no site da editora Ágape, no perfil da editora Ágape, para você concorrer ao livro A Bíblia de Aleph a Ômega. Depois também você clica lá na bio para você fazer a inscrição para a Semana da Bíblia 3D. E não esqueça de partilhar com seus amigos. Aperta no aviãozinho aí, vai chamando gente, porque nós temos muitas perguntas bacanas hoje aqui, tá bom? Eu vou só aqui chamar a Lise, que já deve estar conosco aqui. Vamos ver. Ela já deve estar, só um minutinho. Aqui, achei. Vamos enviar a solicitação, já deve estar entrando aqui. Ela vai ser a moderadora. Eles já reuniram várias perguntas sobre o livro do Gênesis. Lise, boa noite. Boa noite! Grande prazer estar falando com você. Muito obrigado pelo carinho aí, viu? Prazer é meu, pastor, por ter topado esse momento aqui de conversa, de interação, para a gente aprender mais da Bíblia juntos, né? Nossa, e hoje com uma internet melhor, porque falando com o pastor Odailson lá, deu um BO na nossa internet. Que pena, porque muita gente falou, olha, o assunto estava tão legal, mas começou a pipocar. Eu estava lá no interior do Paraná, no Catri, não tinha muito sinal de internet bom lá, mas agora eu acho que a nossa vai dar direitinho. Não, hoje vai dar certo. Essa live vai ser uma bênção, pastor. Elise, fala um pouquinho para o pessoal aí, quem é você, onde é que você trabalha. Há muitas pessoas que são adventistas, há pessoas que não são adventistas. E como é que surgiu essa ideia? Porque o convite veio deles, viu, pessoal? Eu estou atendendo ao convite de uma comunidade enorme de jovens aí. Fala um pouquinho sobre você e a instituição que você representa. Pastor, primeiro queria te agradecer por um minutinho na sua agenda para conversar com a gente, para topar e compartilhar conteúdo para a gente aprender junto. Eu vou me colocar hoje literalmente no papel de porque quem sou eu para pensar alguma coisa quando eu estou conversando com o doutor Rodrigo Silva? É isso. Eu estou aqui 100% aprender. A gente recebeu várias dúvidas da galera que estava interagindo nos nossos stories, no nosso Instagram. Então, todo mundo está aqui para aprender. Mas meu nome é Lise, para quem ainda tá entrando agora e está me assistindo. Eu trabalho aqui no escritório da Igreja Adventista em São Paulo. Então, aqui a parte que eu trabalho em São Paulo representa todo o estado de São Paulo, as igrejas adventistas e escolas adventistas também. E como doutor... Oi? Toda a juventude, né? Toda a juventude aí do estado. Movimenta a juventude, a gente movimenta o pessoal interessado em estudar a Bíblia, o pessoal interessado em aprender mais sobre a Bíblia, em se batizar também na Igreja Adventista. Então, a gente está por dentro de tudo um pouquinho. E como eu trabalho na comunicação, a gente tem o dever de levar a comunicação do que a gente acredita para as pessoas aí nesse mundo da internet. Então, eu trabalho nessa parte da internet, das redes sociais. E por isso surgiu o convite. O doutor Rodrigo Silva também é a pessoa das redes sociais e das lives. Não sei se sou não, viu? Mas até aproveitando, Lise, deixa eu dar um minuto de jornalista aqui, sem ser jornalista,
e fazer uma pergunta que talvez alguém esteja fazendo em casa. Você diz que trabalha com todo o estado de São Paulo, e você falou de educação adventista, jovens da Igreja Adventista, mas eu sei que nesse leque de atividades aí tem o chamado Clube de Desbravadores, que é mais ou menos parecido com o escoteiro, que pertence à Igreja Adventista, tem as escolas adventistas, tem agremiações de jovens adventistas, mas isso é um clube, assim, tipo esses clubes do Bolinha, que só entra homem, é um clube, assim, que só entra adventista, que não aceita quem não é adventista. Ah, então nem vou assistir essa live aqui, porque é só para os adventistas, ou não, apesar de ser mantido pela Igreja Adventista, todos são bem-vindos. É mantido pela Igreja Adventista e todos são bem-vindos. Então, se você quer participar, sendo adventista ou não, nada de Clube do Bolinha, que as mulheres também super participam das ações que a Igreja Adventista traz. Público feminino aí, ó, tá em alta também. Então, se você quer participar de alguma iniciativa da Igreja Adventista, doutora, a gente tem muitas iniciativas solidárias também. Muitas, ainda mais nessa época de pandemia. Quantas ações solidárias têm acontecido em São Paulo por motivação da Igreja Adventista? Então, se você quer participar de algum projeto, entra aqui no Adventistas SP, que é esse arroba que está fazendo a live aqui junto com o doutor Rodrigo, e me chama que a gente vai conversar. Sempre tem o que participar. Que legal. E eu estou vendo aqui, eu vou até pedir licença ao pessoal de casa para eu desativar os comentários aqui, mas estava falando, eu vi muitos falando assim, eu não sou adventista, mas amo os adventistas. Eu não sou adventista, mas participo dos bravadores. Legal isso. Então, ou seja, todas as atividades, elas são organizadas pela Igreja Adventista, mantida pela Igreja Adventista, para ter no coração delas pessoas de todas as fés e até sem fé, porque às vezes a pessoa não tem religião nenhuma, mas ele participa como voluntário, ele na ADRA, por exemplo, né? Nós temos o projeto Caleb, que trabalha até com comunidades indígenas, é muito, muito bonito. Ou seja, há mil maneiras de preparar Neston, invente a sua. Então, há mil maneiras de se incluir numa boa atividade social. É só você escolher a sua. Entre aí no perfil do @adventistasSP, quer você seja ou não adventista. Eu vou pedir licença ao pessoal de casa aqui, Liz, só para desativar os comentários. Tá ótimo. Eu tenho combinado com eles que no finalzinho eu abro de novo, só para o pessoal dar uma participação assim, ou mandar um alô, alguma pergunta a mais, alguma coisa assim, tá bom? Tá ótimo. Só vamos avisar o pessoal de casa, doutor, que essa live vai ficar salva, tá? Então, se você não. Quem não tá assistindo a gente ao vivo, ou vai mandar para alguém que vai assistir só depois, não tem problema também. Essa live vai ficar salva para você assistir quantas vezes você quiser, tirar suas dúvidas. Mas a minha dica de amiga para quem tá do outro lado da tela é o seguinte, galera. Pega o celular aí, ou o papelzinho e caneta, pega a sua Bíblia, porque muita coisa que a gente vai descobrir aqui hoje é um aprendizado para a vida. Então, você já pode anotar, depois você posta isso no seu Instagram e marca a gente, marca Dr. Rodrigo Silva, marca Adventistas SP. Exatamente, marca na sua Bíblia também, já para você detectar o assunto que a gente está falando, onde se encaixa em Gênesis, porque o assunto de hoje vai ser muito legal. Então, vamos lá. Doutor, seguinte, ó, vamos do zero aqui, porque a gente sabe que o assunto de Gênesis tem estado muito em alta desses últimos dias para cá. Eu acho que nem tanto se falava sobre Gênesis, inclusive eu estava pesquisando esse assunto no Twitter, o quanto as pessoas tweetam e comentam sobre histórias desse livro, baseada numa perspectiva que tem sido apresentada para o público, principalmente através da novela da Record, né? Uhum. Trouxe aí vários recortes da história da Bíblia, numa trama que, de certa forma, tem gerado vários diálogos a respeito do livro. Então, é até uma curiosidade pessoal, rapidinho, de como partiu esse convite para fazer parte da trama, da sua visão, como esse meio de comunicação que é a televisão tem a oportunidade de trazer para as pessoas em suas casas aprendizado que talvez elas nunca, e detalhes que elas nunca observaram na Bíblia ou histórias que ouviram. Como que tem acontecido isso? Como que aconteceu isso? Ótimo. Olha, eu vou começar de trás para frente aqui. Apesar de a gente falar do Gênesis, eu vou começar de trás para frente. Tem muita gente... Eu sabia já que ia dar BO esse negócio. Que alguns iam falar legal e outros iam falar assim, que decepção com o Rodrigo Silva, não esperava, que iam criticar, tem isso errado na novela, até aquilo outro. Eu já sabia que ia dar esse BO. Segundo lugar, sabia que entre o BO, não sou profeta, mas algumas coisas a gente pode prever que vai ver, né? Eu sabia que muita gente ia pensar assim, ele tá se vendendo por causa de dinheiro.
Então, deixe-me dizer de público aqui que, embora exista um contrato entre a Record TV e o NASP, pelos meus préstimos, existe um contrato formalizado com um advogado, tudo certinho, eu, Rodrigo, pessoa física, não estou tendo um salário adicional pela consultoria da Record. Eles acertam com o NASP, tá certo? Por quê? Para quem não sabe, quem não está assistindo, quem é um obreiro da Igreja Adventista, ele assina um termo chamado conflito de interesses. Então, nós não temos segundo pagamento. Eu não recebo um pagamento do NASP e outro da Novo Tempo, por exemplo. Você está entendendo? Eu não recebo um pagamento do NASP e outro da igreja que eu fui pregar que pagou pela palestra. Não, não existe isso. O que eu tenho, sim, a igreja me dá o direito apenas de receber os direitos honorários de livros que eu produzo e de monetização de um canal. Porque também do Evidências eu não recebo a monetização. É Entendeu? tudo por amor, né, doutor? Visão. Exatamente. Então, só tem a monetização do Rodrigo Silva, Arqueologia, e os livros que eu escrevo. Deixando isso claro aqui, porque muita gente fala assim, ele se vendeu, isso é por causa de dinheiro, a Record está dando rios de dinheiro para ele. Não, 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 a conta é dela com o NASP, e 100% do que ela está pagando para o NASP, pela minha consultoria, está sendo guardado numa conta especial do NASP para construirmos o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Ponto. Isso colocado não foi dinheiro que me levou para lá. Mesmo porque eu já tenho ajudado, assim, de maneira bem anônima, em algumas outras novelas da Record. Na novela Rico e Lázaro, eu dei algumas dicas ali, na novela de Jesus. Mas agora eles pediram uma coisa de parceria mesmo, um contrato oficial e tudo mais. E o meu papel ali se limita a quê? A ser um consultor histórico contextual. Por exemplo, eles querem criar uns 3 personagens lá da época de Abraão e precisam de um nome sumeriano. Eu não poderia fazer uma novela hoje do nazismo colocando um general de Hitler com o nome de Severino. Não faz sentido. Você não espera um alemão ou oficial de Hitler chamado Severino. Você tem que usar nomes que eram próprios da época e da região. Então, eu ajudo com isso. Roupas, usos e costumes. E, eventualmente, algumas questões bíblicas, eu tenho dado a minha opinião. Por exemplo, para quem não sabe, a versão da arca, que a porta fecha sozinha ali, foi a versão que eu dei baseado no livro Patriarcas e Profetas. Tá certo? Então, assim, o Lúcifer teria um papel na novela quase assim, muito humano, dormindo com mulheres, comendo, bebendo. Eu sugeri, gente, não, isso aí tá errado, vamos fazer diferente. Então, o Lúcifer hoje, ele aparece assim, por detrás da multidão, inspirando gritos de ordem, viva Nimrod, a pessoa viva. Como, aliás, muitos comentaristas pensam que o diabo pode fazer, o livro Desejado das Nações coloca na multidão que estava gritando crucifica Jesus, que demônios estavam ali, instigando o povo a gritar. Tanto é que o Mel Gibson, baseado no mesmo livro, usou isso no filme Paixão de Cristo. Então, o pessoal não sabe desses detalhes. Então, a minha consultoria se resume a isso. Eu não sou roteirista, eu não sou o que bate o martelo final. E com relação aos erros, você falou aí, o pessoal está comentando. Eles estão indo à Bíblia. Eu ia ficar a live toda aqui só dando depoimentos e testemunhos, mas para dar tempo das perguntas, só vou dar um exemplo. Engraçado até, de alguém que falou aí que estava na porta de um bar, esperando um ônibus, escutando 4 sujeitos na porta de boteco mesmo, camarada lá tomando cerveja, os 4 ou 5 homens, eram 5 na verdade, falando sobre Gênesis. E um comentando que a gente tem que conhecer mais a Bíblia. No bar, 5 homens falando de Gênesis, sabe? Aí tá, e eu vou criticar a novela, se não tivesse novela, eles estavam falando sobre o quê? Sobre o Big Brother Brasil. Então eu respeito os que pensam diferente, eu só gostaria que evitasse as acusações levianas. Rodrigo se vendeu, Rodrigo... Não, você pode discordar, mas respeita com classe. Discorde com classe. Eu fiz isso com o apoio dos meus líderes, estou consciente do que estou fazendo e os frutos já estão vindo. Muita gente não está amanhecendo, milhões de pessoas estão falando de Bíblia e não de Big Brother Brasil. Eu acho isso incrível, porque eu trabalho com a parte de redes sociais, então eu estou conectado o tempo inteiro por dentro de Instagram, Twitter e os assuntos. E eu fiquei maravilhada de ver como o ponto da Bíblia tem sido discutido. Claro que nas suas mais vertentes opiniões.
Mas a gente está falando de Bíblia, a gente está trazendo Bíblia para a casa das pessoas, a gente está trazendo Isso Bíblia para o celular das pessoas. E o poder da comunicação é incrível, porque essa missão que a gente tem, como crentes, acreditando em tudo que a Bíblia diz, é justamente isso, mostrar para elas o que está escrito ali que vai servir para a vida delas. só um exemplo. Eu acabei agora, antes de entrar na live, eu conversei com o Michelson hoje só por mensagem, mas eu vou até respondendo uma mensagem dele agora, tá? Michelson, não, perdão. Leandro Quadros. Leandro Quadros. Aí eu até falei com o Leandro e o Leandro concordou comigo. Por exemplo, a questão do diabo caindo lá e destruindo os dinossauros. Eu não concordo com aquela visão que a novela colocou. Mas aquela visão da novela, que é diferente da minha, fez um monte de crente que não sabia da teoria da criação em duas etapas conhecerem essa teoria e se posicionarem diante dela. Peraí, eu nunca tinha ouvido falar disso. Deixa eu ir na Bíblia para ver se é assim. Não, eu acho que não é assim, não. Mas teve alguma coisa diferente do que a pessoa pensa para ele ler a Bíblia. Então, eu acho que o saldo é positivo. E está no que eu falei em várias entrevistas da Record. A novela não está para substituir a Bíblia de maneira nenhuma, senão eu não aceitaria fazer isso. Mas está como mais um incentivo para levar as pessoas a estudarem a Bíblia. Eu não preciso de novela para me fazer ler a Bíblia. Parabéns para você nessa data querida. Você não precisa. Eu também não preciso de Luiz Gonçalves para conhecer Apocalipse. Mas tem muita gente que precisa. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu não acho que é por aí. Você não precisa desse método, mas o outro precisa. Você talvez, se veio para a igreja com 50 anos, não precisa de desbravadores para te manter na igreja. Mas o adolescente precisa. Então, respeite a isca que fisga o outro peixe que não você. É verdade, é que nem o meu chefe, pastor, eu vou falar, né? É um jeito diferente de você levar uma mensagem, mas uma mensagem que não muda. É só um Uhum. jeito diferente, a mensagem não vai mudar, a gente não está descaracterizando, a gente não está trazendo mais dúvidas do que acertos, a gente só está apresentando ela de uma forma diferente, uma mensagem que não muda de milhares de anos atrás, daqui para frente não vai mudar. A gente só está apresentando ela de um jeito diferente para pessoas que entendem de um jeito diferente da gente poderem ser impactadas também, né? Quando Exatamente. que imaginar que a galera do bar ia estar falando de Bíblia? Já pensou? Sensacional, pastor. Mas assim, justamente por conhecermos alguns detalhezinhos, não só agora pela novela, mas até lendo a própria, estudando sobre isso, naturalmente a gente fica curioso sobre algumas coisas. Porque a gente começa a entender mais a história, a gente começa a conhecer alguns personagens, algumas figuras centrais aqui das histórias da Bíblia, e a gente vai ficando curioso. De onde essa pessoa veio? De onde ela foi? O que aconteceu com essa família? Então é isso que a gente vai conversar hoje, só lembrando o pessoal de casa, que a gente recebeu várias dúvidas aqui no nosso perfil Adventistas SP, e eu entrei no Instagram do Rodrigo Silva para ver as dúvidas que vocês colocaram lá também. Então, fiz uma varredura de dúvidas para a gente esclarecer aqui hoje. Essa live vai ficar salva. Você pode assistir quantas vezes quiser, pode tirar suas dúvidas também quantas vezes quiser. Mas enquanto a gente está aqui ao vivo, manda ela para o seu amigo, manda, o doutor falou, para 3 pessoas, para eles acompanharem com a gente todo esse bate-papo. Manda coração também, né? Porque é tão É legal ver verdade, clica aí, ó. Quando eu falo assim, clica 3 vezes, começa a aparecer um monte de coraçãozinha lá, que legal. É tão bacana isso, eu gostei. se Viciei. a gente for falar aqui de alguma dúvida, que é a sua dúvida também, manda coração, que aí eu vou saber quais são as dúvidas mais comuns aqui da galera, tá? Maravilha. Ó, quem sabe faz ao vivo, primeira pergunta. Não sou Leandro Quadros, hein? Mas vamos lá. Do início de Gênesis, a gente tem aí o primeiro episódio marcante, que é a criação. E aí vem a curiosidade. Quando Eva comeu o fruto do pecado, né? Que a serpente enganou Eva, fruto do pecado. Que fruto era esse? A maioria identifica como uma maçã, representada por uma maçã. A Bíblia não diz o que que era. Mas Uhum. por que essa figura da maçã na cabeça? Ou então era outro e a gente está falando errado? Eu já vi alguém até brincando uma vez que o fruto proibido deveria ser o coco, porque a Bíblia fala que Eva tomou e comeu. Para tomar Ah, e comer é o coco, né? Brincadeira. por que que a gente pensa maçã, então? A maçã foi o seguinte: na verdade, uma das explicações possíveis, não é a única, há outras, mas a mais clássica, é que maçã em hebraico é malum, malum, ou malus no nominativo, malum no genitivo, em latim, que o latim tem declinações, malus, malum. Então, quando fala na Bíblia, que foi traduzida para o latim, alguns pais da igreja chamavam o fruto proibido de fructus malum, fruto da maldade.
Só que em latim dá para se ler fruto da maldade ou fruto da macieira, fructus malum. Aí, por uma corruptela advinda do latim, muitos começaram a atribuir a árvore do conhecimento do bem e do mal à macieira. E emplacou na Idade Média adentro. Essa é uma das explicações mais clássicas. Há outras, mas essa, para mim, é a que tem mais fundamentação histórica, etimológica e tudo mais. Aí passou, e os ingleses, quando pegaram o inglês da língua saxônica, que veio a Apple, que depois virou Apple em inglês, acabaram vinculando isso como um fruto proibido, porque principalmente os senhores feudais não queriam que as pessoas comessem desse fruto, que não eram, que a massa era só para os mais ricos. Aí o povo, igual o escravo que não podia tomar leite do senhor, aí para os escravos não beberem leite, eles davam manga para os escravos comerem e ensinavam que leite com manga faz mal. Aí caiu, muita gente até hoje acha que leite com manga faz mal. O que fazer com o sorvete daqui bom que é de manga, né? Então, quer dizer, da mesma maneira, a maçã, coitada, ficou sendo a culpada, mas não existe. Até muitos Caravaggio, muitas obras renascentistas pintavam geralmente Evas pegando uma maçã ali. Mas nós definitivamente não temos na flora atual o fruto proibido. Era um fruto especial que Deus permitiu que tivesse no Jardim do Éden e ele não é em nada parecido com nenhum do que nós temos hoje. Por isso que a novela quis retratar uma coisa assim, até azul, o fruto ali, né? Parece ter um balão murcho ali, para que ninguém vinculasse com nada. Exatamente. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, também essa pessoa que perguntou agora, Mazinho Ribeiro. Ele perguntou assim, ó, o que teria acontecido com Eva e Adão se eles não tivessem comido a fruta proibida? Bom, o que teria acontecido, eu não sei. Mas eu sei o que não teria acontecido. Tá certo? Eu não teria criança e leucemia na mesma sentença. Eu não teria Covid-19, sabe? Eu não teria. Eu não teria. Então, eu não sei o que teria acontecido a eles. Por exemplo, eu não sei como é que seria a multiplicação da terra para encher a terra, se depois que a terra estivesse cheia, se ia parar de multiplicar. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei o que não teria acontecido a eles. Eles não teriam, eles e nós, seus descendentes, passado por tantos dissabores como nós temos até hoje. E Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. A história seria totalmente diferente, né? Seria totalmente diferente. Pastor, eu queria até relatar de um livro que eu li, que conta aí dessa parte desde a criação, com muitos detalhes ricos, se chama A História da Redenção. Possivelmente você Muito bom. acabou. Então, galera, a Bíblia traz muitas informações pra gente, mas a gente pode complementar nossos estudos, né, doutor? Conta pra gente com algumas literaturas tradicionais que trazem alguns detalhes que enriquecem toda a história da Bíblia. Esse livro, História da Redenção, viés de criação tão incrível que eu estava lendo e parecia que eu estava ali, participando de tudo, de tantos detalhes ricos que a gente encontrou nesse livro. E existem outros livros também que trazem perspectivas da Bíblia pra gente. Tem aquela Sexta-feira no Éden, que é um livro muito bom também, não sei se está esgotado. O Patriarca dos Profetas. O Patriarca dos Profetas, a História da Redenção, aquela Sexta-feira no Éden. E tem os comentários bíblicos também que eu acho que enriquecem, né? Tem muito tempo da série Logos, tem muitos textos bons aí sobre a criação. E para quem gosta de uma visão mais romanceada, tem o livro também A Canção de Eva, de Jane Strong. É muito bom esse livro, A Canção de Eva. É romanceado, foi lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu espero que ainda exista esse livro em circulação. Nossa, que legal. Por um lado, vai ser diferente conhecer uma história, um viés da história também, que marcou tanto a humanidade. Depois disso, dividiu literalmente o céu, o plano que era todo santificado agora no mundo do pecado. Mas falando de criação ainda, veio uma dúvida pra gente muito interessante da Letícia. A Letícia falou assim, ó, que em Gênesis 6:6, várias Bíblias falam que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Depois da Eva e da maçã e do pecado. Mas na Bíblia também fala que Deus não mente para o seu filho. Então, se arrepender foi uma palavra colocada errada, ele se arrependeu de criar o homem, ou então é só um contraditório de traduções.
palavra parece muito forte. Eu me arrependi de criar vocês. É. Foi isso mesmo? Hein? Deixe-me colocar um provérbio que, e aliás, é até bom, aproveito essa pergunta da Letícia. Aliás, Letícia significa aquela que bebe leite, né? Em latim. Aquela que é lactante, que está bebendo, lactante não, que está bebendo leite. Letícia, aquela que bebe leite. De crianças que, né, que estavam amamentando, lactante é a mulher. Então, Letícia, até aproveito o ensejo da sua pergunta para novamente convidar o pessoal para a minha semana especial A Bíblia em 3D, porque uma das coisas que a gente trabalha ali são as expressões idiomáticas da Bíblia. Termos que são difíceis de tradução e que por isso geram complicações, como esse que você citou aí. Então, se você, Letícia, e os companheiros aí não são inscritos, o pessoal está levantando coraçãozinho, porque gostaram da pergunta dela. Anota aí na sua data, 8 de fevereiro. E onde é que vai ser essa semana especial da Bíblia 3D? Entra na bio aí depois, faça sua inscrição e participe. Eu vou tratar de muitas passagens complicadas como esta aí. Mas para dar um vislumbre aqui da semana da Bíblia 3D, eu vou explicar a pergunta de Gênesis 6, como fez a Letícia. Você sabe que existe uma tradição antiga que diziam tradutor e traditório. Tradutor é um traidor. Coitados dos tradutores, eles não são traidores. Isso aí vem da época do Império Otomano, que às vezes o rei otomano, o sultão, ele falava coisas muito duras para os reis. E para evitar uma guerra, os tradutores nunca traduziam ao pé da letra o que o sultão falava. Eles sempre davam uma maquiada, principalmente quando estava com os italianos e tudo. E alguns italianos que sabiam a língua turca diziam: os tradutores não estão traduzindo correto o que o sultão está falando. Então, os tradutores são traidores, tradutor e traditório. Mas, na verdade, eu parabenizo aos tradutores aqui, porque o trabalho deles é maravilhoso e não é fácil. E a grande angústia de quem faz tradutor e intérprete é que os outros, como eu, que não estudamos tradutor e intérprete, pensa que só por saber falar uma outra língua você já é um tradutor. Não necessariamente. Tá certo? Eu sei falar outros idiomas, mas isso não faz de mim um tradutor. Ser um tradutor é um passo a mais. E tem muitas palavras, às vezes, que você tem no idioma, mas você não tem no outro. Por exemplo, em inglês, nós temos duas palavras para justiça. Você tem justice e tem righteousness. E como é que a gente traduz esse trocadilho em português entre justice and righteousness? Você tem heaven and sky, céu atmosférico e o céu de Deus. Você pode tentar traduzir por paraíso e céu, mas não fica, né? Ou justiça ou justiça e retidão para o righteousness, mas não é a mesma coisa. Da mesma maneira, o hebraico tem algumas palavras que nós não temos tradução em português. Nós não temos uma palavra clara para ela em português. Aliás, eu vou dar um exemplo contrário. Tenta traduzir por um substantivo em inglês a palavra saudade. Você pode tentar nostalgia, nostalgia, que tem em inglês, mas nostalgia não é saudade. Saudade é uma coisa mais profunda. Você não tem nem em inglês, nem em francês, nem em espanhol um substantivo para saudade. Da mesma maneira, existem várias palavras em hebraico que nós não temos um correspondente em português. E alguns substantivos em hebraico, alguns verbos em hebraico, que nós não temos em português um correspondente, só admitem Deus como sujeito. É o exemplo do verbo bará, que nós traduzimos por criar. Bará só admite Deus como sujeito. Mas em português, bará pode significar tanto Deus que cria, como o artista plástico que criou uma obra de arte. Em hebraico não faz sentido, tá certo? O criar para ser humano é outro verbo. Você tem o verbo yatsá, mas nunca bará. Em português eu não tenho essa distinção, então eu falo que Deus criou o céu e a terra, tá certo? E o homem criou uma estátua, mas em hebraico não existe, isso não é a mesma coisa. E assim como eu disse que tem verbos que só admitem Deus como sujeito, existe um verbo, o verbo shuv, que significa arrepender. Fazer algo que eu pisei na bola. Me arrependi. Me arrependi. Eu não devia ter feito isso. Isso é shuv. Então, quando diz, acho que é em Números, fala assim, eu não sou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está shuv. Quer dizer, Deus não é aquele que faz o negócio, pisei na bola, arrependido do que fiz. É um verbo. Mas existe um outro verbo em hebraico, que é o verbo naham. Naham é um sentimento de profunda dor divina por algo que está diferente do que ele desejou. Eu não tenho uma palavra, um verbo em português para traduzir isso ao pé da letra. Naham.
Por isso que em Gênesis, o texto que a Letícia citou aí, ele diz assim, olha, Gênesis 6, verso 6. Então o Senhor, na minha tradução já está diferente. O Senhor ficou triste, gostei dessa tradução aqui, ó, por ter feito o ser humano na terra. E isto lhe pesou no coração. O Senhor ficou triste, Naham. Algumas traduções mais antigas, o Senhor se arrependeu. Mas por quê? Porque em inglês é esse regret. O regret tem tanto sentido de um erro que eu cometi, que eu me arrependi, como alguma coisa que saiu fora do que eu desejei. Em português, arrepender sempre é de pisar na bola. Sim. Então, por isso que no português mais antigo, eles traduziram que o Senhor se arrependeu, mas nessa tradução Almeida que eu estou usando aqui, Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, já está assim: o Senhor se sentiu triste. Eu gostei dessa tradução aqui, ó. Então o Senhor ficou triste, Naham. E Naham, em hebraico, é um sentimento assim, sabe quando você suspira? Pesar no coração, né? Não era Por isso isso, que tivesse acontecido. exatamente. Por isso que no final fala, isso lhe pesou no coração. Aquele pai que cria o filho com todo amor. E Vocês já ouviram de um pai aí que, coitado, lutando para criar o filho, vendeu casa, vendeu tudo, foi morar de aluguel, trabalhando só ao sol para o menino formar em medicina. Quando ele foi descobrir, o menino não estava estudando medicina e estava torrando o dinheiro dele todo com drogas. E a namorada que descobriu quando o menino estava tendo uma convulsão por overdose. Eu imagino esse pai vendo aquela situação e, oh, filho, por quê? É esse pesar no coração, que é naham, em hebraico, que eles traduziram o Senhor se arrependeu, que não é o mesmo verbo para o número que fala: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. galera, vocês estão percebendo que além de abrir sobre a Bíblia que hoje, a gente vai sair quase formado em idioma, né? A gente que lute para entender essas palavras, doutor. Mas estou adorando descobrir um pouco da diferença de tradução, de uma certa impacta, né? O que a gente lê, às vezes o que a gente entende, mas por isso existem lives como essa para a gente tirar as dúvidas que a gente tem sobre isso. Chegou uma aqui do Elieno. Ele falou assim, ó, que no primeiro dia da criação é relatado na Bíblia que Deus viu que era bom. O que ele fez ali era bom. Mas nos outros dias da criação não teve essa satisfação descrita. É alguma coincidência ou porque só no primeiro dia Deus viu que era bom e nos outros dias ele deixou a expressão para lá? Não, na verdade, eu entendo que Deus repetiu, sim, que as coisas eram boas, quando no final. Aqui, ó, vamos, aqui, por exemplo, olha o verso 18. Quando, no quarto dia, termina assim: olha, Deus criou os luminares para iluminarem a terra, para governarem a noite e o dia, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então ele fala outras vezes. Também aqui no verso 12, diz assim: e a terra produziu ervas, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja espécie estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então acho que ele se equivocou um pouco. O e viu Deus que era todo bom repete-se em praticamente todos os dias. O único momento em que Deus vai dizer não é bom é quando Adão está sozinho, antes do Ah, pecado, antes de criar Eva. Aí Deus diz assim: não é bom que o homem fique só. Ou seja, o único momento que Deus vai quebrar essa sequência de viu Deus que tudo era bom é na solidão de Adão. Aí você vê o enaltecimento que Deus faz à mulher. Embora, Liz, essa não seja a pergunta, mas vou pegar carona na pergunta dele para emendar isso aí. Tem muita gente que acha que a mulher é inferior ao homem porque foi criada depois do homem. Leitores da Bíblia, eu lembro que numa igreja uma vez, um senhor levantou bravo, que eu estava defendendo a igualdade de homens e mulheres na criação, e ele falou assim: a Bíblia fala que a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, da costela do homem. Aí eu falei assim: meu irmão, então, seguindo a sua lógica, o senhor está certo. Só que aí o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. A ideia não é essa. Tanto é que quando fala que Deus formou o homem, capítulo 2, verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Yatsá. Quando vai falar da criação da mulher no verso 22, diz assim: e da costela que havia criado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher. Mas aí o verbo não é mais Yatsá, é Baná. Embora tá vendo, ó, dois verbos diferentes em hebraico, mas traduzidos pela mesma palavra em português. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, formou Deus a mulher da costela do homem. Só que quando fala que formou o homem, Yatsá,
quando fala que formou mulher, baná. Qual a diferença? Yatsá é o verbo que você usa para modelar um vaso, por exemplo. Um vaso de barro. Você está yatsá, está modelando. Quando fala baná, é o verbo que você usa quando vai construir um edifício complexo, cheio de detalhes. E por mais que eu respeite e valorize a obra do artesão, é muito mais complexo construir o Empire State do que construir um vasinho daqueles que vai ser vendido na praia lá em Salvador, com lembrança da Bahia escrito nele. Não tem nem Aham, comparação, né? Então, o sim. que Deus está entendendo no hebraico, isso aqui é hebraico puro, não é Rodrigo está inventando, não. É que Adão foi feito assim de maneira simples. Eva foi mais acabada. Adão foi feita machadada. Eva foi polida. Adão era um vasinho feito por um artesão na praia de Salvador. Eva é o Empire State. Ou seja, a Bíblia enaltece a mulher. Ambos foram criados à imagem de Deus. Ambos. Só que o pessoal, não, por não saber isso, pensa que a Bíblia é machista. E até na novela, alguns momentos que mostra Adão rude com Eva depois da queda. Mas é machismo. Mas essa era a ideia mesmo. Retratar ali nos conflitos de família, logo depois do Éden, conflitos que o pessoal está enfrentando hoje. Filho desentendendo com o pai, rebeldia de filho, um filho matando o outro, um filho odiando o outro, um filho desobedecendo, um marido tratando mal a esposa, e muita gente está se espelhando naquilo ali. A diferença, aí alguém fala, mas isso a novela da Globo também mostra, sim, mas a novela da Globo não mostra que isso foi resultado do pecado. A E diferença está aí. você estava falando sobre a criação de Adão, a machadada, e a Eva mais cheia de detalhes. Tá, e traz até a gente para uma pergunta que tem aqui. Se o ser humano foi literalmente criado pelas mãos do Criador, ou se isso é uma metáfora. No mundo da teologia tem as duas interpretações. Alguns até não gostam muito daquela forma que Deus fez um bonequinho de barro, acha que aquilo ali é uma forma de vulgarizar a história. Mas há outros teólogos que pensam que não, que a descrição é literal. E alguém vai falar assim, então quer dizer que Deus tem mão como a gente e tudo mais? Devemos entender que a nossa linguagem para retratar o Altíssimo, ela não é suficiente. Nós não conseguimos retratar nem a realidade. Eu chamo de átomo o que não é átomo, porque ele é divisível. Eu chamo de pôr do sol o que não existe, porque o sol não se põe, é a Terra que gira. Exceto os terraplanistas que não concordam com isso, mas eu acho que é a Terra que gira. Ou seja, nós damos nomes para as coisas, a gente fala assim, o tempo não vai, né? Vai com Deus, Deus já está lá. Então, nossa linguagem é inadequada. Então, a Bíblia, quando vai falar do Altíssimo, usa uma linguagem que a gente chama de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Em forma humana. Pesou no coração de Deus. Mas não é que se eu abrir, Deus vai ter um coração lá com válvula, aquelas coisas todas, artérias, pum, 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 Mas pum, pum, pum. Exatamente. Porque tem outras partes que fala que Deus gera das minhas entranhas eu te gerei, como se Deus tivesse um ventre feminino, né? Sob as minhas asas, sob as tuas asas, Senhor, eu estarei seguro. Deus tem asa. Então, são linguagem antropomórfica. Mas com um detalhe, não é apenas... Aí alguém fala, mas se é linguagem antropomórfica, Rodrigo, então você está concordando com o primeiro grupo aí, que é tudo simbólico. Não necessariamente. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher também. Mas se nós dois fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso envolve imagem física, então, peraí, é meio complicado. Como é que essa imagem e semelhança de Deus? Deus tem útero, tem seio, tem órgão sexual, tem aparelho digestório, como é que é isso? Paulo diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. E Cristo é o artífice de Deus na criação. Cristo é aquele que dá um rosto para Deus, um contorno para Deus. Então, o Pai, segundo o livro de Provérbios, capítulo 8, o Pai falava, a Rokma, que é a sabedoria, que é o Messias, que é Cristo, executava. Como seu artífice, eu obedecia às suas ordens. Então, Cristo é aquele que literalmente pega com suas mãos o barro, o pó da terra, sopra-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. É assim que eu interpreto. muito boa explicação. Estou preocupada com o tempo. A live está durando 1 hora, né? É Instagram. 1 hora, o Instagram corta. Mas se ficarem perguntas no ar, a gente marca uma parte 2 É, aí, a gente tenta certeza. resolver. Se der Ibope, depende de vocês. Nós estamos com 1.155 pessoas ligadas. Se vocês prometerem que vão fazer divulgação, eu combino com a Alice, a gente faz uma outra. Quero ver os coraçõezinhos aí como reação do que eu estou falando. Tem pergunta aqui, ó, para a gente fazer uma parte 2 tranquilamente, porque a gente ainda tecnicamente está só na criação.
Mas eu vou Vamos pular lá. um ponto, então, que tem trazido aí uma certa movimentação de dúvidas, até porque foi passado na televisão recentemente sobre a história de Nimrod. Inclusive, Uhum. ele e a mãe dele, que tem o nome de Semiramis, é isso? Semiramis. Semiramis. Aham. Ora, essa Semiramis, essa mulher, ela não é relatada na Bíblia. Não. Então, essa história é da trama, Nimrod existiu, aconteceu um incesto. O pessoal está preocupado aqui sobre a história de Ah, Nimrod. Explica um pouquinho para a gente do que se trata isso aqui. muito bem. Bem, olha que interessante. Você sabe que muitas histórias que nós temos na Bíblia, nós temos em outros povos também. De uma maneira, às vezes, contextual, às vezes similar, com diferenças. Por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra é mencionada também por Heródoto, por outros povos ali. A gente sabe que Sodoma e Gomorra ficavam nas adjacências do mar, do Mar Morto, por outras fontes fora da Bíblia. O mar de asfalto, até Lacus Sodomorum, o lago de Sodoma. Então, não está na Bíblia. Onde é que ficava Sodoma e Gomorra? Onde é que era? A gente deduz ali na região do Mar Morto e tal, por outras fontes também. E a Torre de Babel, por exemplo, ela é mencionada em outros trechos. Tem um tablete cuneiforme, por exemplo, que fala de Enmenucar e o senhor de Arrata. Enmenucar era um caçador da Suméria que resolveu contratar do senhor de Arrata materiais de construção para erguer uma grande torre. E em determinado momento da construção, a torre é interrompida e ele implora ao Deus Enki para que toda a humanidade volte a adorar os deuses, principalmente o Deus Enlil, numa só língua. Então, veja bem, um caçador que constrói uma torre e implora aos deuses que restaurem a unidade linguística dos povos. Parece muito, porque Nimrod também era um caçador. A Bíblia não fala diretamente que ele construiu a Torre de Babel. A Tá? Bíblia fala que ele edificou a sua cidade, Babel. Então a gente deduz que se ele edificou a cidade, ele foi responsável pela torre. Por quê, Rodrigo? Porque a primeira coisa que se construía nas cidades que estão ali na Mesopotâmia era um altar e uma torre. Nós temos pelo menos uns 30 zigurates, torres-templo, que foram construídas. Então, se Babel era a cidade de Nimrod e era dele ele que ergueu, então a torre tem que ser ele que fundou, tá certo? A pedra fundamental da cidade era a torre. Bom, Certo. no posto, nós temos vários relatos de Semíramis aí no passado, só que esses relatos estão muito fragmentados. Heródoto fala, Diodoro Sículos, eu estou dando o nome de autores pagãos, que não tem nada. Quando eu falo pagão, não é pagão no sentido pejorativo, religioso, que ensina heresia, não. Eu quero dizer não judeus e não cristãos, tá Certo. bom? Autores que não eram nem cristãos nem judeus, nesse sentido que eu estou usando a palavra pagão. Heródoto, Diodoro Sículos, tem outros agora aqui que me fogem a memória, mas tem vários que mencionam uma mulher poderosa chamada Semíramis. Eu sei que esses relatos de Semíramis, fragmentados, como eu já acenei, eles vêm desde o 8º século antes de Cristo. E o que eu consigo nesses fragmentos? Porque eu já falei isso em várias lives, em vários sermões, em várias aulas que eu dou, e você já deve ter ouvido isso, você que está assistindo em casa. Eu digo que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho quebra-cabeça completo do passado, seja bíblico ou não bíblico. Eu tenho peças que eu vou imaginando. Eu tenho aqui o rosto que eu sei que é uma mulher, mas o olho dela eu não sei se é verde, se é azul, se é amarelo, que essa parte está faltando. Ou seja, é um quebra-cabeça de 5.000 peças, das quais 4.700 desapareceram. É com 300 que eu tenho que imaginar 5.000. É lógico que não é uma chutologia, a gente trabalha com evidências e hipóteses razoáveis. Então vamos lá. Os fragmentos que eu tenho sobre Semíramis dizem que ela era uma sacerdotisa, que ela foi rejeitada pela própria mãe, que ela estava na fundação de Babilônia, e se ela estava na fundação de Babilônia, ela era a matrona que funda a Babilônia, e Babilônia é a refundação de Babel, então ela Uhum. estava lá. E ela foi, por ser rejeitada pela mãe, ela adquiriu muito poder político, e ela, então, depois deixou criar para as pessoas da região uma divinização da sua pessoa. Ela chegou a colocar que ela era divina,
e que quando ela morreu, ela virou pomba. Ela Hum, virou pomba e voou para o mundo dos deuses. E tem um filho dela chamado Ninus, que ele, em alguns momentos de alguns relatos, ele aparece como filho, em outros momentos como consorte dela, do qual ela dá à luz a um descendente poderoso. Tá certo? Não, e nenhuma desses fragmentos liga Semiramis a Nimrod, a menos que eu entender que Ninus seria o nome Nimrod no outro idioma, assim como Emerukar, um caçador que constrói uma torre. Você sabe que vários nomes mudam de lugar para lugar. Por exemplo, Wilhelm, em alemão, vira Guilherme em português, Williams em inglês. Não tem nada a ver, né? Aparentemente. Aparentemente. Então, se a gente entender que é isso, tem essa ideia dela tendo uma relação incestuosa com o seu filho e se divinizando. Se divinizando. Quem liga Semiramis a Nimrod vão ser autores cristãos, como Jerônimo, se eu não me engano, Santo Agostinho, já estou falando aí do terceiro, quarto século, melhor dizendo, depois de Cristo. Mas esses autores cristãos que faziam a ligação de Semíramis com Nimrod, eles se baseavam em fontes mais antigas que hoje nós não temos. Que nós não temos. Então é até aí que vai a ligação de Semíramis. Isso foi explorado na novela. Agora, o que é completamente mitológico? Aí, quando alguns já colocam o Tammuz no meio, a árvore de Natal, o ah, 25 de dezembro, aí tem os sites falando umas saladas de fruta, porque esses elementos que eu dei aqui, eu consigo o rastro deles na história. Agora, ligar Semíramis com Tammuz, árvore de Natal, 25 de dezembro, aí não. Aí é site de blog, de teoria da conspiração, que o Natal foi Semíramis, blá, 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 você entendeu? Daí já não tem nada a ver, não. Então, como são esses fragmentos, a Rafa, que é uma das autoras da novela, ela resolveu, então, nesses fragmentos, criar uma reconstrução artística, colocando Semiramis tendo uma relação incestuosa com seu filho. falando de relação, não só esposa, mas com pessoas próximas. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, só existiam os dois na Terra e eles tiveram filhos e tiveram filhos e a Terra começou a ser povoada. Sendo assim, filhos de Adão e Eva tiveram relações entre si, porque eles eram os únicos que existiam aí. Olha, até que eu tenha nova luz sobre o assunto, a minha resposta é sim. Porque não tem outra lógica, a menos que Deus criasse outras mulheres, e não tem nada na Bíblia que indique isso. Não tem nada na Bíblia que indique isso. Tá certo? Então, Caim, realmente, você citou o texto aí, né? Porque a Bíblia fala, quando vai falar da descendência de Adão, as pessoas não conhecem, passam por alto esse texto. Aham. Capítulo 5, versículo 4. Depois que gerou esse filho, está falando de Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Lembra que eles viviam séculos de vida. Uhum. Então, a gente imagina, nesse ponto, a novela também trabalhou com uma versão mais curta, porque senão ninguém aguentaria assistir. Às vezes a novela também resume em 2 capítulos o que pode ter acontecido anos depois. Por exemplo, os 120 anos de Noé, na cena da novela, mostra Noé novinho serrando uma madeira com a esposa dele, e a câmera vai tirando de Noé, vai para a esposa, quando volta ainda está envelhecido, e ela, quer dizer, num lance de câmera, passaram 120 anos. A novela tem que fazer isso, senão ninguém aguenta assistir. Mas alguns pensam também assim, que Caim só estava Adão, Eva, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel e já saiu desesperado e poucos dias depois achou uma menina para casar. Não, diz que Adão viveu 800 anos gerando filhos e filhas. O casamento de Caim com essa moça pode ter acontecido 200 anos depois da morte de Abel. Porque a Bíblia fala que Adão ainda viveu 800 anos gerando filho e filha. Olha Então, quanto deu nisso aí, né? oi? Quantas histórias aconteceram nesses 800 anos? Exatamente. Se eu colocar 100 anos de história, já dá tempo de nascer muita gente. Então, Caim casou com uma de suas irmãs ou até uma sobrinha dele, né? Agora que os relacionamentos no início foram incestuosos, foram porque Deus permitiu, eu não sei. Mesmo, Lise, que eu não trabalhe com a perspectiva bíblica, mas apenas da evolução das espécies, conforme os que defendem a teoria de Charles Darwin, também diz que eu, você, toda a humanidade, somos filhos do que eles até chamam, na evolução das espécies, de Eva mitocondrial. Ou seja, todos os homens e mulheres do mundo são descendentes de uma mesma mãe. Olha, tanto na Bíblia
como na teoria da evolução das espécies, a Eva mitocondrial. Por quê? Porque se na evolução surgissem várias mulheres ao mesmo tempo, eu poderia dizer que há raças humanas no plural. E não existem raças humanas. Existem etnias. Você tem o caucasiano, você tem o mongoloide, você tem o negro, mongoloide, perdão, o mongol, né? O Uhum. mongol, o negro, nem mongoloide é uma palavra usada mais hoje. Isso aí foi uma forma muito desrespeitosa de falar dos que têm síndrome de Down. Né? Aham. Estou completamente errado. A etnia é mongol. Né? Então você tem o mongol, você tem o caucasiano, você tem o negro, você tem o mameluco, você tem o índio, você tem o pardo, um monte. Mas não são etnias, mas uma só raça humana. Para ser só uma raça humana, é que todos são oriundos da mesma fêmea. Então todos nós temos uma mãe Eva, seja pela Bíblia, seja pela evolução das espécies. Então, evidentemente que lá no comecinho teve de haver relação incestuosa entre os seres humanos. Ok. Eu acho só que o nosso tempo está acabando. Acho que daqui a 4 minutos eles vão. Olha, eu acho que não dá tempo de outras perguntas, embora tenham várias aqui, porque cada resposta é uma aula. E eu não queria perder nenhum detalhe das respostas. Então, galera, vocês topam uma parte 2? Manda coraçãozinho, ó. Vamos conversar a gente de Eu novo. vou até abrir aqui, Tem que eu prometi que eu ia abrir no final. Comenta também se vocês quiserem uma segunda live aí. A gente programa aí com a Lizzie, numa outra época. Manda aí comentário, um monte de emoji aí, ó. isso. Daniela, Marli Maria, Gersila, Rose, Cláudia, Djamila, Alana. Alana mandou vários coraçõezinhos aí. Estou gostando de ver, viu? E, pessoal, não se esqueça, aproveitando antes da Lizzie nos ajudar na despedida aqui, faça a sua inscrição para a Semana Bíblia 3D. Eu vou explicar muitos detalhes disso lá. Faça e entra na bio, clica lá, faça a sua inscrição, senão você não vai poder assistir a Bíblia em 3D a partir do dia 8 de fevereiro, tá bom? Lizzie, Então, agora é com você para nos despedirmos aí. ó, Vamos montar depois outra data aí. recadinhos importantes. Doutor, obrigada por esse um minutinho, uma horinha na sua agenda para receber a gente e as nossas dúvidas. Vai ter parte 2, galera. Isso aí, ó. Já tem gente pedindo aqui parte 2. Então a gente vai marcar de fazer a parte 2 para falar ainda de Gênesis, porque tem muita dúvida para ser respondida. Mas eu quero dizer para vocês que essa live vai ficar gravada, tá? Lá no perfil Adventistas SP. Então acessem lá depois para vocês assistirem de novo, tirarem dúvidas, anotarem possíveis detalhes que a gente conversou aqui. E o meu conselho para vocês de boa noite, mais importante de todos é: estudem a Bíblia. Não só por ser um livro religioso, se você não acredita na religião, desculpa, se você não acredita nessa história toda do cristianismo, por todo esse contexto religioso, estuda, mesmo assim, porque ela é um livro histórico incrível. Não tem um Realmente. livro histórico, não é história, é história mais incrível do que a Bíblia. Então, conselho de amiga, estudem a Bíblia. Assista novelas, pode assistir, mas traga toda essa curiosidade para a Bíblia. É um livro que vai surpreender e vai mudar. Realmente. Olha, e para ajudar você a entender a Bíblia também, a Bíblia de Aleph e a Ômega, você entra lá no site da editora, no perfil, melhor dizendo, da Ágape, e você pode concorrer a um livro que eles vão sortear no dia 15. Como? Entra lá no perfil. Gente, muito obrigado, Lizzie. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco, sejam de São Paulo, de outros lugares do Brasil e do mundo, porque quando eu comecei aqui tinha gente de Angola, tinha gente de Portugal, tinha gente de vários países aqui, e eu quero agradecer a presença de todos, e na próxima vez convide seu amigo e a gente vai estar junto. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Obrigada, viu? tchau, gente. Beijo no coração, vamos deixar a live gravada aí. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau, gente.